Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo David, faço parte aqui do time de consultoria da RBX Soft e hoje eu vou apresentar para vocês duas das centrais que nós temos, né, para gerenciar a cobrança de vocês. O primeiro que a gente vai apresentar é a central de cobrança, né, que é onde a gente consegue fazer ali todo o processo também de cobrança, né, receber os valores referentes ali à cobrança de vocês. E a outra ferramenta também que a gente tem disponível para vocês é a central de arrecadação, tá? Então, no geral, hoje a gente vai ver essas duas centrais, né, para a gente entender como que elas funcionam, o que que elas fazem, quais são os processos ali que dá para ser utilizadas, né? Então, se vocês, por exemplo, utilizam de um modo, né, de uma permissão para certo usuário fazer a cobrança, vocês podem dar, por exemplo, um acesso a uma central de arrecadação para ele. Mas se esse usuário talvez tenha um pouco mais de acesso, vocês podem estar liberando central de cobrança, ou ainda, né, fazer das melhores formas ali, né, conhecendo o sistema, vocês conseguem trabalhar da melhor maneira possível, tá? Então, para sem mais delongas, a gente já vai começar apresentando para vocês um pouco da central de cobrança. Então, né, vamos colocar aqui, ó, central de cobrança. Então, a central de cobrança, ela fica aqui em financeiro, cobrança, central de cobrança. Acessando esta tela, a gente vai chegar, né, a gente vai encontrar um filtro. Então, primeiro aqui a gente consegue fazer o filtro. David, como que funciona a parte do filtro da central de cobrança? Ela funciona basicamente, né, iguais aos outros filtros, da maneira que vocês quiserem utilizar, da maneira que vocês quiserem trabalhar. Por exemplo, se vocês quiserem, né, no caso aqui a gente vai utilizar o contas a receber, mas se a gente tivesse outro tipo de contas, é possível a gente fazer essa cobrança, né, acessar esses documentos? É possível. Também é possível a gente localizar através de data de lançamento, através de referência de faturamento, de valor, vencimento, né, local de cobrança também, né, quais são os bancos ali vinculados, a origem, se foi faturamento, serviço, venda, adesão, outros, e por aí vai. Então, percebam que a parte de filtro, ela é bem semelhante aos outros demais, né, aos outros demais locais do sistema nosso, tá? Então, qual que é a obrigatoriedade ao acessar a central de cobrança? Colocar alguma conta, né? O principal aqui, ele já cai direto no filtro, mas vocês têm que colocar qual conta vocês querem, né, estar olhando ali referente à central de cobrança. Vocês podem colocar mais filtros, né, para localizar determinadas cobranças, determinados clientes, determinado grupo de cliente, determinada região, e por aí vai. Mas o mais importante ali é colocar no mínimo uma conta. Então, a gente aqui, né, na parte aqui dos filtros, a gente já coloca aqui o contas a receber, que vai ser o que a gente vai utilizar. Depois de colocar o contas a receber, então a gente pesquisa, né? E aí a gente vai localizar, né, os documentos que nós temos aqui a receber, né, desta conta a receber. E aqui vai trazer o quê? Quais informações que ela vai trazer? Ela vai trazer aqui, né, a informação aqui que para você pode abrir no novo atendimento de cobrança, né? Quais são os contratos desse cliente, a posição financeira, né? Então a gente pode acessar por aqui, certo? A opção de transferir para uma outra conta, né? Então, por exemplo, David, eu estou aqui na conta receber, mas se eu quiser transferir para uma outra conta, é possível? É possível, desde que seja, né, na mesma funcionalidade aqui do contas a receber, né? Então, quando a gente parametriza aqui o contas a receber lá em contas, ele precisa ter as mesmas funcionalidades, ou seja, né, ele precisa ter as mesmas parametrizações ali, né? As duas contas elas têm que estar iguais. Eu posso ter mais de uma conta a receber também, isso não é um impeditivo, né? Mas para fazer essa transferência a gente precisa ter essas informações, tá bom? Então a gente consegue fazer a movimentação, né, a transferência desse documento para uma outra conta. A gente consegue também fazer o estorno, né, deste documento, certo? A gente consegue fazer o envio desse boleto por e-mail. Então, o cliente solicitou, ligou aqui para a gente, ele vai pedir o e-mail, eu posso fazer aqui o envio. Então, eu clico aqui, né, e ele vai fazer o envio ali, né, através da fila de mensagens. E eu posso também alterar o vencimento desse boleto. Olha, né, a
aqui ele está no vencimento, né, de 10/12/2023, então eu posso fazer aqui a alteração. Ah, eu quero que esse documento ele fique, né, para o dia 20/5/2025, certo? Então, posso fazer dessa forma também. E aqui ele vai retornar aqui que o documento ele foi alterado, tá bom? Então, show, né? E o que mais eu consigo fazer? Então, eu consigo ver a composição do documento, né? Quais são os itens desse documento, e também alterar a composição. Percebam que ela é semelhante à posição financeira do cadastro do cliente. A diferença é que ele vai mostrar, né, de todos os filtros ali, de todos os clientes que têm documento em aberto para vocês, tá bom? Então, a gente consegue, né, verificar aqui se eu quero confirmar, descartar as alterações, colocar uma nova composição, não colocar, editar um item e tudo mais, beleza? Então, a gente consegue fazer dessa forma também. Aqui a gente consegue fazer também, né, a parte aqui de desbloqueio de contrato. Então, a gente pode pegar, por exemplo, ver aqui a opção desse contrato aqui, né, da JackTest, e fazer o desbloqueio do contrato. Nesse caso, né, não tinha ali nenhum contrato para ser desbloqueado, mas se fosse o caso, daria para ser feito. Qual também, como que se dá para ser utilizado também a central de cobrança? Para a gente verificar quais documentos a gente tem aberto para determinada conta, né? Então, dá para utilizar a central de cobrança a fim de tirar relatórios. Então, seja PDF, como aqui está, né? Seja XLS, imprimindo, né, aquele relatório que ele imprime a página ali. Tem como a gente colocar, adicionar mais colunas, então tem N colunas aqui, muitas colunas para serem adicionadas. Também tem como vocês retirarem, né, informações da coluna aqui e fazer essa parametrização conforme, né, for a necessidade de vocês, certo? A gente consegue, né, colocar aqui uma regra de quebra, então a gente colocar, vai agrupar por cliente? Não vai ser agrupado por cliente, vai ser por conta histórica, né? A gente consegue configurar aqui. A gente consegue também um resumo, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, ele vai trazer a conta de receber, valor 9.000, né? O desconto, R$10, de multa, de juros, né? E o total no geral, certo? Se a gente clicar aqui em detalhar, ele vai detalhar essas informações e aí ele volta para cá. Então, fechou, né? Para retirar relatórios, basicamente é isso também. A central de cobrança ela é bem prática, assim, né, pessoal? Então, vocês vão ver que ao longo do tempo, vocês podem estar utilizando para várias coisas a mesma tela, né? Mas, no geral, ela é basicamente ali a posição financeira de vários clientes exibidas de uma vez só, tá bom? Então, a princípio, é isso, certo? E aí a gente consegue, né, no mais, abrir atendimento, acessar o contrato, fazer transferência, se tornar, enviar boleto por e-mail e alterar o vencimento dele, certo? Sobre a central de cobrança, é basicamente isso, né? E para retirar o relatório, então, conforme a gente já viu nos outros menus, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, criar um XLS, ele vai criar, a gente vai baixar, ele vai trazer aqui o nosso relatório. Deixa eu abrir ele aqui. Ele vai trazer dessa forma, né? Gerado por David. E aqui ele vai trazer as informações. Fechou? Basicamente, sobre a central de cobrança, no geral, é isso. E a central de arrecadação, né? Quais são as ferramentas ali que dá para serem utilizadas a central de arrecadação? A central de arrecadação, ela tem quase que a mesma finalidade da central de cobrança, né? Então, a gente consegue visualizar aqui os documentos, né, da central de cobrança, mas a central de arrecadação a gente consegue fazer o recebimento também desses documentos, tá? Então, a gente consegue fazer através ali, né, da central de arrecadação. Então, a gente vai vir aqui em arrecadação, financeiro, central de arrecadação, e aí a gente vai chegar nesta tela, né? Então, aqui nessa tela, ele vai trazer aqui, né, o nome, CPF ou CNPJ, né, você consegue procurar pelo documento ou ainda pela linha digitável do boleto, certo? E aqui tem um hintzinho de ajuda, né, para dizer que não é, que é para ser digitado sem espaço e ponto, tá? Então, por exemplo, David, chegou um cliente aqui na minha loja, né,
como que eu sei quais são os documentos que ele tem para receber sem precisar, ou sem precisar acessar ali o cadastro do cliente dele, ou sem precisar que o meu usuário tenha acesso a todos o cadastro dele, né, as informações dele no geral. Como que eu consigo, então, permitir que o meu usuário, né, faça a cobrança desse documento, faça o recebimento através da central de arrecadação? Então, vamos supor aqui que o meu cliente é o David, né? Então, eu vou aqui colocar David, e aqui já vai abrir na tela, né, dos documentos. Então, aqui, perceba aqui, vai trazer o meu nome, o meu CPF, qual que é, se eu sou cliente ou fornecedor, né, o contrato que eu tenho, quantos dias de atraso, né, o vencimento desse documento, o número do documento, o valor, o desconto, a multa e por aí vai. E aqui vai trazer a composição do documento e aí, por fim, tem a opção da gente receber. Então, supondo que eu queira receber o documento aqui, né? David, eu quero o documento 57 aqui, né? Esse plano webinar fiscal, roteiro de demonstração aqui, plano webinar fiscal, e-book e o teste aqui. Como que eu faço? Basicamente, a gente vai clicar aqui em receber. E aí vai aparecer um hintzinho de ajuda. O pagamento desse documento não irá desbloquear o contrato. Confirma? Então, sim. Aqui no meu caso, não encontrado. Então, né, ele vai fazer a parte ali da baixa através da central de arrecadação, tá? A gente consegue utilizar a central de arrecadação para outra coisa? Consegue. Então, aqui a gente consegue até tirar quase que um relatório também, né, um documento aqui informando quais são os documentos, né, do meu cliente que ele tem ali disponível. Sem precisar fazer ali, por exemplo, né, sem precisar trazer quais informações, né, todos os documentos ali, né, de um a um, por exemplo. A gente consegue tirar através de relatório e mandar para o cliente nosso se for necessário. Tá? A central de arrecadação, então, também é bem tranquila, né? Ela não é uma central difícil assim da gente lidar, não é central difícil da gente entender, e ela é basicamente isso, tá, pessoal? Então, sobre central de cobrança e arrecadação, seria isso, certo? Então, para a gente utilizar, né, a central de cobrança, recapitulando, então, central de cobrança, financeiro, cobrança, central de cobrança, a gente vai acessar a central de cobrança, que é essa tela aqui, fazendo o filtro, certo? E dando o pesquisar. E aí a gente já vai ter as informações referentes aos nossos documentos, e aí a gente consegue fazer essa cobrança. Também consegue ver os detalhes desse documento, né? Igual, praticamente semelhante ali à parte de geração, né? A parte dali do posição financeira do cliente. E também, para a gente acessar a central de cobrança, a gente pode colocar aqui central de cobrança financeiro, ou arrecadação, central de arrecadação financeiro, central de arrecadação. Perfeito? Basicamente, sobre essas duas centrais, é isso, não tem, né, muito segredo, né, mas é mais para vocês entenderem como que funciona a parte ali da central de cobrança e a central de arrecadação, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, que aí a gente está disponível para vocês. Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar acionando o nosso time de suporte, né, que eles vão estar atendendo da melhor maneira a vocês e tirando todas as dúvidas referente também à central de cobrança e central de arrecadação. Até uma próxima. Tchau, tchau.